Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver nos assistindo. Hoje nós vamos iniciar nossos estudos sobre a Lei de Licitações e Contratos, a Lei Geral de Licitações e Contratos, a Lei 8666 de 93, que vai ser objeto, até pela sua importância e pelo seu tamanho, de outras aulas. A primeira parte a gente vai retomar um pouco da matéria, né? Competência legislativa, lembrar que a competência legislativa para as normas gerais de licitação e contrato pertence à União, e a União editou então a lei número 8666 de 93. Depois já editou diversas outras normas, pregão eletrônico, RDC, lei das estatais, etc. Vimos já que a lei é considerada nacional em alguns aspectos e é considerada federal em outros aspectos, ou seja, ela é a lei geral de licitações para todos os entes federativos em alguns aspectos e alguns aspectos só se aplica à União. Existem diversas leis posteriores, cada uma, as mais importantes, a gente vai tratar em aulas específicas, mas a gente começa aqui pela Lei 8666. Importante destacar que a Lei 8666 ela não só é importante para a prática, mas ela chove nas provas de concurso. Dificilmente uma prova não vai incluir uma questão sobre a Lei 8666, dispensa, inexigibilidade, licitação, contrato, e infelizmente a gente tem que ver, tem que ler os dispositivos da lei, tem que memorizar os dispositivos da lei. A lei ela não é linear, ela é um pouco bagunçada, ela vai e volta, então uma primeira leitura de quem não está acostumado com licitações e contratos, ela pode parecer um pouco confusa, porque ela não foi escrita numa sequência lógica, ou pelo menos não lógica para aqueles que não atuam com licitações e contratos, né? Aqueles que atuam até se dão bem com a lei, ela é bem formal, com uma série de requisitos e, portanto, ela exige que a gente aprenda sobre essas formalidades. Princípios específicos. A gente sabe que o regime jurídico administrativo obedece uma série de princípios, alguns expressos no caput do artigo 37 da Constituição, outros expressos em outros dispositivos constitucionais, legais, ou implícitos na Constituição, em outras leis. Cada lei trouxe um regime jurídico específico, e a Lei de Licitações não foi diferente. Então, o artigo 3º da Lei de Licitações e Contratos, ela vai falar: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Qual a importância desse dispositivo? Primeiro, que ele vai tratar do regime jurídico da Lei 8666, compreendendo bem esse artigo, seria possível deduzir todas as hipóteses da lei. Não é bem assim, porque como a lei é muito formal, ela é muito detalhada, acaba que é preciso sempre compreender toda a sua aplicação, e como a lei é de 93, ela já foi objeto de muita análise prática pelos órgãos de controle externo, pelo Poder Judiciário. Então, dependendo do concurso que a gente busca, a gente tem que ter um estudo mais específico. Por exemplo, estudo de procuradorias da AGU, estudo para concurso para os tribunais de contas. Eles são muito mais rigorosos com os requisitos da Lei 866, com cada item da Lei 8666. Por quê? Porque cada um desses itens já foi objeto de diversas decisões. Hoje já é muito mais consolidada a aplicação da Lei 8666, o que talvez não ocorra com os instrumentos, com as leis mais recentes. Desse artigo 3º, o que é importante para a gente aqui nessa aula, e é importante para a gente nessa aula porque são específicos das licitações e contratos, né? A seleção da proposta mais vantajosa,
O que é selecionar a proposta mais vantajosa? Parece fácil, assim, parece muito simples. Olha, a administração tem que contratar com a seleção, com a proposta mais vantajosa. Mas o que é uma proposta mais vantajosa, né? É algo subjetivo. Eu posso entender na minha vida privada que vantajoso é ter um produto de qualidade. Se eu quero comprar uma camiseta de grife só porque ela é de uma marca reconhecida e acho isso importante, me vestir com essa marca, prefiro, acho ela mais confortável ou gosto de me exibir por qualquer motivo, eu posso fazer. Acho essa a melhor escolha minha no mundo privado. Não é isso não é assim que funciona na administração. A administração tem que seguir os parâmetros legais. O que é a proposta mais vantajosa? É o menor preço? É a melhor qualidade? É o misto de ambos? Quem vai falar isso é a lei, não é a nossa consciência. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável é um assunto que hoje em dia é objeto, talvez, muito mais da área de direito ambiental. Ela foi inserida recentemente na Lei 8666 e, embora pareça muito simples, né? Não é algo geral, é um princípio que deve ser observado e o exato significado ainda é objeto de muito estudo, muita discussão. O que a gente sempre tem que estar associado é a ideia de preservação ambiental, não poluir, não prejudicar, não agravar além do necessário, até que isso sedimente tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Um detalhamento maior vai poder ser objeto da aula de direito ambiental. Vinculação ao instrumento convocatório é aquela ideia de que o edital faz lei entre as partes. O edital deve conter tudo que regulará não só o procedimento licitatório, mas com a própria relação entre a administração pública e o contratado. E o julgamento objetivo, que assim como a seleção da proposta mais vantajosa, é um pouco difícil de ser percebido a partir de parâmetros não legais. O julgamento objetivo para a administração pública ele deve ser feito de acordo com os parâmetros legais. Ele está ligado à finalidade, à impessoalidade, ao não direcionamento da licitação. Então vamos lá. A proposta mais vantajosa. E aí vem o estudo dos tipos de licitação. Por quê? Porque o artigo 45 e o parágrafo 1º da Lei 8666 estabelece 4 tipos de licitação de acordo com os critérios de seleção. O parágrafo 1º vai falar: para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso, o menor preço, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite ofertar o menor preço, a melhor técnica e preço, que é um misto de técnica e preço, e maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens, né? Esse daqui é específico para os casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Veja, não há aqui qualidade, pelo menos não expressamente. Há menor preço, e o preço é o principal foco da administração, então, para descobrir a proposta mais vantajosa, pelo menos na Lei 8666, em outras leis talvez não seja dessa forma, e por isso que estamos segmentando o estudo por aulas específicas. A melhor técnica ou um misto de técnica e preço. Na melhor técnica, lógico que a qualidade vai estar envolvida, mas a melhor técnica não significa um produto de melhor qualidade, né? Veja, falamos de tipos de licitação. Tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Tipos de licitação não se confunde com modalidades de licitação. Modalidades de licitação estão previstas no artigo 22. E elas são concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Muito comum que se confunda nas provas objetivas o que são tipos e o que são modalidades de licitação. Então, tipos de licitação, vamos voltar lá, a forma de seleção da proposta mais vantajosa. Preço, técnica e preço, maior lance ou oferta, que não deixa de ser uma forma de preço também, mas na alienação, o maior preço, né? E as modalidades de licitação
são a concorrência, a tomada de preço, convite, concurso e leilão. Bom, a própria lei define o que cada modalidade tem como seu conteúdo. Então, concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto. Então, concorrência é uma forma de licitação mais complexa do que as demais. A gente vai ver que a ordem aqui do inciso, separando esses três primeiros, decorre da importância. Então, a concorrência reservada para as licitações mais importantes vai ter um procedimento mais complexo, seguida da tomada de preços, seguidas do convite. O concurso e o leilão são modalidades específicas, como a gente vai ver. Então, a concorrência é a modalidade de licitação que exige uma fase inicial de habilitação preliminar e que depois de ultrapassar essa fase de qualificação, daí vamos para a seleção da proposta mais vantajosa. Tomadas de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta, observadas a necessária qualificação. Então, a qualificação, o exame da qualificação, ele sempre vai ser prévio, a gente vai ver isso nos procedimentos. Mas, enquanto na concorrência era um procedimento muito específico, porque a qualificação é para aquele objeto, na tomada de preço, a qualificação ela pode ser feita previamente, com base em um cadastro. Os interessados em contratar com a administração ingressam nesse cadastro e depois eles já estão prontos para participar. Lógico que em cada licitação, novos interessados vão poder pleitear o seu cadastro até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, então ele pode pertencer a um cadastro ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3, pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas de apresentação da proposta. Então o convite é algo bem mais simples, com uma complexidade menor. A administração ela envia convites e fixa o convite na repartição. Então aqueles convidados podem demonstrar interesse em participar e qualquer outro interessado pode ir lá na repartição descobrir essa forma de seleção e participar. O concurso. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Então, o concurso da Lei 8666, não é um concurso público para a seleção de servidores públicos, esse que os senhores estão se preparando, que eu me preparei, que eu me submeti e agora sou servidor público. Esse concurso aqui é uma modalidade de contratação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração dos vencedores, mas para esse trabalho técnico, científico ou artístico. Então não vamos confundir concurso da Lei 8666 com concurso público para seleção de servidor público ou empregado público. O quinto leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis e servíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, previsto no artigo 19, a quem oferecer uma ordenança igual ou superior ao valor da avaliação. Então, o leilão é a modalidade padrão para alienação de bens da administração pública. Então, vamos lá. O que diferencia a escolha das modalidades de licitação daquelas três primeiras modalidades, né, já que o concurso é específico, o leilão é específico, então o convite de tomada de preço é a concorrência, o que define cada modalidade vai ser o valor. O convite ele é empregado para obras de serviço de engenharia até 150 mil, compra de serviço até 80 mil. Tomada de preço, obras de serviço de engenharia até 1,5 milhão e compra de serviço até 650 mil. E a concorrência em qualquer valor. Não significa a obrigatoriedade de celebrar o convite até 150 mil. A modalidade mais complexa ela pode ser empregada ainda para valores menores, desde que atenda ao interesse público.
O que não pode, jamais, é utilizar o convite para obras de serviço de engenharia acima de 150 mil ou a tomada de preços para obras de serviço de engenharia acima de 1,5 milhão. E o preço? Se o preço é o que define a modalidade de licitação, o que a gente tem que entender sobre o preço? O preço, se ele define a modalidade de licitação, a gente tem que entender como esse preço é formado e como a gente vai estabelecer esse valor de 150 mil. Por exemplo, eu preciso comprar carne para merenda escolar. Eu posso comprar 1 tonelada de determinada carne ou posso comprar pequenas porções para cada dia. Isso é possível? Calma lá. No preço, a gente vai entender primeiro o que é o fracionamento. O fracionamento ele não pode acontecer, é a divisão do objeto da licitação para que seu valor global seja menor que os limites de cada modalidade licitatória. Então, o administrador público, para fugir das modalidades mais complexas, mais rigorosas, né, no caso concorrência, tomada de preço, e para usar uma modalidade mais simplificada, ele vai fracionar o seu objeto para poder se adequar a uma modalidade mais simples. Isso não é possível, isso é vedado, jamais isso pode ser possível e por isso é objeto de muita questão. Fracionamento é isso. O problema é que a lei ela estabelece o parcelamento, que é a divisão do objeto da forma que seja comprovadamente técnica e economicamente viável para ampliação da competitividade sem a perda da economia de escala. Por quê? Porque às vezes para a administração comprar tudo de uma vez não é o melhor. Ela vai precisar estocar, ela vai limitar o número de concorrentes, isso pode encarecer o preço. Porque, por exemplo, numa licitação de carnes para merenda escolar, se ela limitar talvez a um só tipo de carne e a um valor, a um fornecimento monstruoso, ela vai limitar apenas para alguns fornecedores, né? Obras e serviços, se sempre tiver que realizar a obra por completo, poucas empreiteiras vão poder realizá-las no Brasil. Talvez, se você parcelar o seu objeto de acordo com o seu interesse, e aí, por exemplo, licitação de merenda escolar carne, olha, comprar linguiça não é a mesma coisa do que comprar carne bovina, que não é a mesma coisa do que carne suína, que não é a mesma coisa do que carne de frango. Então, se eu vou realizar um procedimento licitatório, eu vou realizar específico para linguiças, para frango, para alguns cortes de boi, alguns outros cortes. Para quê? Para possibilitar que se obtenha sempre o melhor preço para cada item, já que o preço é o critério mais importante aqui da Lei 8.666, tanto para se buscar a proposta mais vantajosa, quanto para a definição da modalidade de licitação. Cuidados com o preço, né? Como a gente chega no preço? Na prática, na aplicação da administração pública, os órgãos de fiscalização, os órgãos externos, o Poder Judiciário já se manifestou diversas vezes sobre isso. Então, a melhor forma de estabelecer o preço é descobrir uma mediana de preço, o preço de mercado, a média, fazer orçamentos e escolher o menor. Para a gente não interessa isso, porque como isso não está no texto da lei, dificilmente o examinador indaga e existem decisões em todos os sentidos, né? Para a gente o que interessa? Sobrepreço, superfaturamento. São dois desvios na definição do preço. O sobrepreço, ele sempre foi considerado algo prévio à contratação. Estabelecer um preço maior, uma folga no procedimento licitatório, para facilitar o procedimento licitatório, que acaba resultando em prejuízo da administração, que fica sujeita à aquisição de um bem por um preço maior que o valor de mercado. E o superfaturamento, ele sempre veio definido como algo posterior ao contrato. As faturas, né, fornecidas pelo contratado, elas fornecem um valor maior do que o efetivamente fornecido. Mas veja, a lei das estatais, o Estatuto das Estatais, ele trouxe uma definição expressa do que é sobrepreço e do que é superfaturamento. Então, sobrepreço,
para letras estatais, quando os preços orçados para a licitação ou preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou contratação for por preço global ou por empreitada. O superfaturamento, ele foi definido quando houver dano, sempre vinculado ao dano do patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista, caracterizado em um rol exemplificativo, com medição em quantidades superiores, deficiência, né? Então, se o contratado para realizar uma obra de baixa qualidade, ele também, mesmo ele apresentando um faturamento, uma nota fiscal, uma medição igual ao previsto contratualmente, na verdade ele está lesando a administração, então ele vai estar realizando superfaturamento. Alterações como jogo de planilha, questões muito específicas. O que interessa para a gente é que tanto o preço quanto o superfaturamento não podem. O objeto. Há uma definição na lei sobre o objeto, o que é obra, o que é serviço, o que é compra. Então, obra, serviço, compra, e obras, serviços e compras de grande vulto, que é o que não interessa, né? Não interessa para a gente os demais incisos do artigo 6º, eles vão definir o que é cada um dos objetos. Então, o que é obra? Obra é toda a construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos científicos. Compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Obras, serviços e compras de grande vulto. Olha só, obras, serviços e compras de grande vulto, vamos cair novamente na importância do preço. Por quê? Porque obra, serviço e compra já foi definido pelo artigo 6º, a gente já viu. Obra, serviço e compra de grande vulto são obras, serviços e compras cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1º do artigo 23 dessa lei. A gente vai ver na aula específica o que significa esse artigo 23. Além da definição do que é objeto, as licitações para cada objeto elas vão ter requisitos específicos. Então, obras e serviços de engenharia, e veja, tem que tomar cuidado, porque o serviço, então, ele pode ser um serviço normal ou um serviço de engenharia, mas a lei vai tratar sempre em conjunto com a obra nas demais disposições. Então, obras e serviços de engenharia, eles vão poder ser executados direto ou indiretamente. E ele vai poder ser executado por preço global, quando a execução da obra ou serviço é realizada por preço certo e total, por preço unitário, quando se contrata a obra ou serviço individualizando os preços de unidades determinadas, ou por empreitada integral, quando se contrata um empreendimento em sua integralidade. Então, vamos entender certinho o que é. A administração precisa construir um hospital. Então, ela pode fazer uma licitação por preço global. Então, olha, o hospital vai custar tanto no total, o esqueleto do hospital. Então, o máximo que eu aceito pagar é por isso. Vamos ver quanto cada um vai pagar. Ela pode também contratar por preço unitário. Ela vai individualizar cada item da construção do hospital e ela vai fazer a licitação pelos preços individualizados de unidades determinadas. Ou por empreitada integral. Daí ela vai contratar o empreendimento na integralidade. No caso do hospital, ele já viria, inclusive, equipado. De qualquer forma, o objeto das obras e serviços de engenharia, ele deve ter um projeto básico, um projeto executivo e a própria execução de obras e serviços, né? O projeto básico, o projeto executivo e a execução de obras e serviços não são etapas simples. Por isso que pode existir procedimento licitatório para a escolha do projeto básico.
Mas aquele que elaborar o projeto básico não pode participar da licitação para execução das obras e serviços, e nem as empresas do qual for dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital, com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. Então, olha só, a administração pública pode licitar o projeto básico. Só que aquele que ganhar o projeto básico não pode participar da licitação com o projeto executivo e para executar as obras e serviços, o que causa algum problema, já que o projeto básico vencedor, ele pode acabar causando problemas com quem vai executar as obras e serviços contratados posteriormente, principalmente em projetos muito específicos, né? Ainda são vedados a inclusão no objeto de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujo quantitativo não corresponde às previsões reais do projeto básico ou executivo, nem a inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada previsto e discriminado no ato convocatório. Então, aqui, na definição do objeto, a administração ela tem que exatamente calcular qual a quantidade, e isso tudo com base em previsões reais. Tem que ter uma justificativa técnica para a quantidade e também para a qualidade. Ou seja, não pode exigir uma marca específica, a não ser que seja necessário, extremamente necessário, mas tem que ter uma justificativa para cada item, tanto na quantidade quanto na qualidade desse item. Porque a administração não pode comprar um bem que não vai funcionar, ou não pode contratar um bem específico, por exemplo, que a gente costuma fazer. Se eu for comprar um celular, eu posso escolher a marca de minha preferência. A administração pública não pode fazer isso, a não ser que haja uma justificativa técnica para tanto. Então, aqui eu não trouxe o artigo 15, mas o objeto deve, sempre que possível, observar o disposto no artigo 15, né? Atender o princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observados, quando for o caso, a condição de manutenção, assistência técnica e garantia oferecida. Se o segundo, ser processado através do sistema de registro de preço. Inciso terceiro, submeter-se a condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 4º, ser subdividido em tantas parcelas, e aí está o princípio do parcelamento, que a gente já mencionou hoje, em tantas parcelas quanto as necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado visando economicidade. E inciso 5º, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. O registro de preço, a gente vai ver numa aula específica, na aula do pregão. O pregão, a gente não está vendo aqui nas modalidades de licitação da Lei 8666, porque ele tem uma lei própria. Mas o pregão virou a modalidade regra, independente do valor. O critério para a utilização do pregão não é o valor, é o objeto. É diferente. É por isso que o estudo tem que ser segmentado por lei, e a gente, na resposta na prova de concurso, tem que lembrar da lei. Por quê? Porque o pregão ele é utilizado por outros critérios. O preço, o valor do objeto, é algo inerente ao regime da Lei 8666. Então, na lei do pregão, a gente vai entender o que é esse registro de preço que eu falei e outras formas que vão interessar a administração para utilizar a modalidade de pregão e por que ele é mais vantajoso, não só em relação a determinado limite de preço, mas para situações que ele se aplica. Essas aulas elas são muito... elas dependem muito do teor da lei, elas são um pouco cansativas. Importante a gente ter a lei conosco quando vai estudar licitações e contratos para ir memorizando, mas lembrando que há uma certa... que não há uma sistematização para estudo de concurso no texto da lei. Por isso que a gente traz aqui alguma forma de sistematização que depois, lendo o texto da lei, os senhores e as senhoras vão poder memorizar e aplicar na sua prova. Muito obrigado e até a próxima.